Fala pessoal, tudo bem? Professora Júlia em aula de História. Na aula de hoje nós falaremos sobre os astecas, também conhecidos como mexicas. Este povo ele dominou uma grande região do México atual e as pesquisas indicam que os astecas migraram de algum lugar que hoje pertence aos Estados Unidos. Eles se fixaram por volta do século XIII, no México Central, e aos poucos eles foram construindo um grande império. Esse império ele se estendia desde o Atlântico até o Pacífico. Apesar de serem bons militares, este povo no início era considerado semi-bárbaro. O início de seu crescimento data aproximadamente do século XIV. Na atual cidade do México existem vestígios da grande capital asteca, chamada Tenochtitlán, fundada em 1325. Segundo as lendas, os primeiros habitantes dessa cidade vieram da região de Aztlán. Há uma lenda de formação de Tenochtitlán que foi encontrada no Codex Mendoza. Nesta lenda, eles deveriam procurar uma águia devorando uma serpente. Esta indicaria o local da construção da nova cidade, que seria muito próspera. A representação se encontra até hoje na bandeira mexicana. Isso mostra a importância das tradições astecas para a construção da identidade nacional do México. Independente das lendas, sabemos que quando chegaram à região da Mesoamérica, esta era habitada por diferentes povos, entre eles podemos citar os olmecas e os toltecas. Porém, eles tinham uma organização centralizada e um forte aparato militar. Devido a isso, os astecas dominaram estes povos, cobrando impostos e usando a força para conquistar territórios. O governante asteca era chamado Tlatoani e a base econômica era a agricultura. Eles cultivavam em chinampas. Como vocês podem observar nos desenhos, eram canteiros flutuantes. Além das chinampas, eles fizeram um sistema de irrigação para áreas mais secas. O cultivo obedecia um calendário solar que marcava as épocas de plantio conforme as estações do ano. Na imagem, nós podemos notar a divisão da sociedade asteca. Além do cultivo dos campos, a população se dedicava a serviços não agrícolas, entre eles o militar, sacerdócio, administração e o artesanato. A religião asteca era politeísta e o sacrifício humano era feito. Eles acreditavam que o sacrifício era necessário, pois era uma forma de fornecer aos deuses aquilo que eles necessitavam, ou seja, o seu sangue. Um outro fato interessante é que eles acreditavam que o tempo era cíclico e era possível de ser repetido. A cada 52 anos acontecia o final de uma era. Caso o Sol nascesse novamente, grandes celebrações ocorriam. O grande crescimento asteca se deu entre os anos de 1428 e 1440. Eles organizaram uma confederação mexica que contava com duas cidades centrais, Texcoco e Tlacopan, lideradas por Tenochtitlán. O governante asteca era temido e os impostos eram recolhidos por todo o império. As caravanas percorriam longas estradas do império e nas fronteiras militares controlavam quem se revoltasse. Quando os espanhóis chegaram ao México em 1519, o Tlatoani asteca era Montezuma II. Nesta época, Tenochtitlán possuía mais de 30 províncias e havia alcançado seu esplendor político e cultural. Porém, sobre essas invasões falaremos futuramente. Grande abraço e até a próxima!